vai voltar a falar sobre a Cleisiane, aquela moça grávida que foi atingida na cabeça por um pedaço de concreto. O pedaço simplesmente se soltou do poste. Isso foi domingo. Depois desse acidente, a gente foi percorrer a orla de Vila Velha. E a situação que a nossa equipe encontrou é essa que você está vendo na imagem aí. Olha a condição desse poste. E não é o único assim, não. Tá difícil por lá. Christian Miranda está com a gente, tem mais detalhes. Bora encontrar com ele aqui, ó, na nossa tela. Ô, Christian, a gente continua recebendo aqui gente reclamando de situação de vários postes, não só em Vila Velha, em outros pontos da Grande Vitória. Mas pelas imagens que eu vi agora aqui, tá feio, né? Tá perigoso em alguns lugares. O que você encontrou por Vila Velha? Rafa, a situação é bastante precária, viu? Boa tarde novamente para você, a todos que nos acompanham. E eu conversei com as pessoas que estavam ali aproveitando o dia na orla e elas contaram que não tinham ali um costume, normalmente, de olhar para as estruturas dos postes, olhar para cima, por exemplo. Só que isso mudou depois do que aconteceu com a Cleisiane, a empresária que está grávida, inclusive, né? Que ela foi atingida aí com um pedaço de concreto que se soltou lá de cima do poste e bateu na cabeça dela. Depois disso, as pessoas estão com medo e estão mais atentas quando passam aí próxima a uma estrutura de poste. E a gente encontrou, né, como você disse, já adiantou, Rafa, nós percorremos ali a orla de Vila Velha, Itaparica, Itapuã, até chegar um pouquinho ali no início de Praia da Costa e nós encontramos, sim, estruturas bem precárias. Eu conversei também com um engenheiro e ele explicou uma situação que justifica até essas estruturas assim, que estão deterioradas, é que a maresia ajuda a corroer todo o concreto de um poste. Por isso a importância de ter aí a manutenção. Vamos acompanhar na reportagem. Envergado, estrutura de madeira torta e sem parafuso. Isso sem falar nas rachaduras e na ferragem exposta. Essa é a situação do poste na orla da Praia da Costa, em Vila Velha. Já tem 4 anos que o Roberto pede à prefeitura para trocar esse poste. Só neste ano já foram 2 chamados. Eles vêm num carro pequeno, olham, vem um carro grande, falam que tem que trocar a rede viva, tem que vir num final de semana para fazer a troca, mas esse final de semana nunca chega. E o pior é que esse não é o único poste em condições precárias por aqui. Percorremos a orla e encontramos cada situação. Esse aí está com a ferragem à mostra, um perigo danado para quem está embaixo. A gente não percebe, né? A gente vai caminhando, a gente não fica olhando para cima, né? Aí dá o azar de separar assim e acontecer alguma coisa, já viu, né? Perigo, né? O próprio vento balançar e essa estrutura se soltar. Porque às vezes você passa, você vê nos pés dos postes mesmo, uma estrutura já mostrando os vergalhões. É uma coisa muito perigosa, porque são coisas que deveriam estar em ordem. Não deveria estar aparecendo, não deveria estar exposto. Existem postes, às vezes, que é até de metal e qualquer chuvinha você encosta, você toma choque, entendeu? Que é uma coisa perigosa também. Eu acho que deveria dar um olhar mais apurado para essas condições. No último domingo, o passeio na praia quase acabou em tragédia para a Cleisiane, que está grávida. A empresária foi atingida por um pedaço de concreto que se soltou de um poste. A mulher teve fratura no crânio e precisou ser operada na tarde dessa segunda-feira. O caso da grávida aconteceu neste ponto. Ela estava acompanhada do esposo quando foi atingida. E a área onde fica o poste foi cercada por uma questão de segurança. Logo depois do ocorrido, as equipes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, estiveram aqui e fizeram uma vistoria nos postes da orla de Vila Velha. As equipes encontraram muitas estruturas deterioradas. Ao todo, foram identificados 30 postes em situação crítica, como este próximo ao quiosque 16, na praia de Itaparica, em Vila Velha. Por aqui ser uma atmosfera marinha, né, são 4 centímetros de cobrimento da armadura. Do concreto até a armadura são 4 centímetros, justamente para proteger o aço. Nós encontramos aqui postes com 1 centímetro, 1,5 centímetro de cobrimento. E aí não protege o aço da forma que deveria proteger, né? Então entra em corrosão, ele aumenta de volume, começa a aparecer trinca e posteriormente vem desplacamento de concreto. O CREA notificou a EDP e a Prefeitura de Vila Velha. A concessionária de energia disse que os postes da orla são de iluminação pública e, portanto, de responsabilidade da Prefeitura.
Já a Secretaria de Obras de Vila Velha disse que a iluminação pública está num contrato de concessão com um consórcio de empresas com duração de 20 anos e que, embora o município tenha conhecimento da situação, enquanto a empresa não resolver o problema, a prefeitura também não pode simplesmente contratar outra para dar manutenção nos postes. Vamos tentar, junto à Procuradoria, fazer qualquer tipo de intervenção emergencial para que garanta a segurança de quem está passando. Atualmente, a empresa tem mais de 7 notificações em andamento para aplicação de penalidade que podem culminar na rescisão desse contrato. A Prefeitura de Vila Velha disse por nota que ainda não recebeu a notificação do CREA e, por isso, não tem o que comentar. Disse também que a estrutura dos postes é de responsabilidade do consórcio de empresa, que inclusive vem sendo notificado desde o ano passado para fazer a manutenção e troca de postes. Ontem, a Prefeitura de Vila Velha notificou novamente o consórcio. A nota diz também que o município está em contato com a família de Cleisiane e encerrou explicando que a Prefeitura de Vila Velha continua exercendo o papel de fiscalizador do contrato e não descarta novas multas por descumprimento das cláusulas contratuais por ineficiência no serviço prestado e omissão de informações e socorro à vítima. Rafa? Então, que a Prefeitura de Vila Velha exerça melhor esse papel de fiscalização, né? Porque se está exercendo e o poste caiu na cabeça de uma pessoa, porque tem alguma coisa errada aí, tem que exercer melhor. Alguma coisa tem que acontecer para que isso não se repita e para que essas cenas que a gente viu de postes aí na ferragem também não aconteçam mais.